Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs lá na Guatemala, na congregação que pastoreia o reverendo Eduardo Cubur e todos os que estão presentes, ministros dos diferentes países da América Central e também da América Latina. E os que estão nos vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Hoje, sábado, 20 de abril deste ano, 2024, buscamos no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 em diante, onde nos diz: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem: o tempo está nas mãos de Deus, que foi pregado em 9 de outubro de 2004, em Bogotá, Colômbia, nos diz nosso irmão William, dessa mensagem na página 12. Vem? Assim que essa é uma promessa divina para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para entender todas essas promessas correspondentes a este tempo final e ver o filme ou a peça que estará sendo passada, realizada neste tempo final, tem que ter áudio, tem que ter uma voz, tem que ter essa voz, uma mensagem. Essa voz tem que ter uma mensagem, porque o áudio que um filme tem a mensagem desse filme. Tem a revelação de tudo o que está acontecendo nesse filme. Portanto, para a peça do dia final colocado na Escritura, nas profecias bíblicas de todos os profetas de Deus até o reverendo William Branham, tudo isso, todas essas imagens, todas essas profecias têm uma voz para o último dia, que será a voz que estremecerá os céus e a terra, que é a voz do Espírito Santo, será a voz do anjo, do varão que João viu sobre as águas, viu João também. João viu e também Daniel viu. Nesta mensagem, e não sabeis, na página 11, nos diz: agora note, eu atualmente diz nosso irmão Branham, parece que mantive a boca de uma mulher aberta e lanço o remédio dentro da sua boca e depois mantenho suas mãos sobre sua boca e ela volta a cuspir. Vamos ler um pouquinho antes. Vejam. Diz, parágrafo anterior, agora, algum dia, no tribunal de juízo, eu sei que não é popular dizê-lo, e se um homem não está ordenado a dizer, melhor que não diga, porque está personificando. E depois se meterá, se colocará em bastante aborrecimento seguramente. Agora, note,
Eu atualmente parece que tive a boca de uma mulher aberta e lanço o remédio dentro da sua boca e depois mantenho minhas mãos sobre sua boca e ela volta a cuspir a cada vez. Que se um doutor fizesse isso a um paciente, depois o paciente morre porque rejeita tomar o remédio. No tribunal de juízo, quando todas essas coisas, como cortar o cabelo e colocar calças curtas, e eu só estou edificando, a hora está próxima, quando vocês verão algo acontecer, quando vai acontecer algo, e todo este fundamento aqui, nada mais está colocando um fundamento para uma mensagem curta e rápida que sacudirá todas as nações. E aí ele escreve todas as nações e escreve uma mensagem, 2 pontos, o Evangelho do Reino. E na frente ele escreve: dessa mensagem estou colocando o fundamento para uma mensagem curta, e em cima ele escreve mensagem do Evangelho do Reino, mensagem curta e rápida que fará tremer todas as nações. Isso está, se querem marcar aí, na página 157 do livro de citações, no parágrafo 1407, e aí também escreve: uma curta mensagem virá e estremecerá a nação. Aí em cima da mensagem, do extrato dessa mensagem. E embaixo escreve Apocalipse 11, do 3, está um pouquinho apagado aí, mas é Apocalipse 11. Agora vejam, continua dizendo aqui nosso irmão William: e terá que ter um instrumento de carne para esse varão vestido de lenço, vestido de linho, vestido de branco, vestido de linho falar. Por isso diz: quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então teremos o áudio de tudo que foi profetizado desde o Gênesis até o Apocalipse. E tudo que foi falado ou profetizado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. Enquanto isso, serão imagens e profecias sem voz, mudas, porque são profecias, imagens que foram mostradas, por exemplo, digamos, como num filme, diz o reverendo William Branham, que uma pessoa sonhou que o viu num cavalo militar branco, grande, e com uma vestimenta de chefe índio, vem? E isso é um filme, ele esteve vendo como um filme. E isso é o que está profetizado para Cristo realizar neste tempo final. Mas foi refletido no reverendo William Branham, porque tudo o que Deus vai fazer primeiro reflete em profetas que são enviados antes dele cumprir seu programa. Por isso também, vejam, é apresentado como rei, como um chefe índio, e falando: eu percorrerei este caminho uma vez mais, ou seja, outra vez. Agora, se reflete no quarto Elias o percorrido que o Espírito Santo dará no quinto Elias. Por isso é que nesse sonho que essa pessoa teve, isso está por aí pela página 157, por aí, Miguel, 157 e 158 do livro de citações, não sei se alguém tem aí. Aí vejam, quando fala desse cavalo e o cavaleiro diz: grande mestre. Algo assim, 156 neste, no parágrafo 1410. Porém, diz que era um cavalo muito grande. E veja, ele foi muito mais ao oeste do que estava quando viu ao princípio essa pessoa no sonho. Vem? Foi visto Elias na América do Norte.
mas se mete mais, entra mais no território oeste, e no território oeste pertence à América Latina e o Caribe. Por isso também os trovões, quando apareceram os anjos, para onde foram? Foram para o México, ou seja, desceram para os latino-americanos e caribenhos. Em algum lugar aqui nessa passagem nos fala deste cavalo branco e o cavaleiro, e nos diz assim como grande mestre. Em algum lugar aqui nessa passagem, vejam, e diz também, havia um homem sentado ali em cima, ele estava vestido de vestimenta ocidental. Não foi um vaqueiro, mas que parecia um chefe sobre um corpo de tropas montadas ou algo. Vem toda a sua autoridade do chefe do oeste. Depois vocês poderão ler essa passagem e encontrar aí sobre reticências. E continua lendo nosso irmão William. Grande mestre, grande cavalo branco andando direto em linha. Lê essa partezinha desse parágrafo e diz o nosso irmão William, em linha, pois, em linha com a palavra. O que é? O que representa. Agora vamos ir aí na parte do livro de citações, onde nos diz, isso está na página 157, parágrafo 1410, e da mensagem, isso é um extrato da mensagem, e não conheces, e não sabes, 15 de agosto de 1965, e aqui está na página 28, 28 na metade da página, e vamos ir aqui, porque ele faz alguns escritos aqui importantes no folheto, e vamos ir lendo do livro de citações, dessa versão, que é a que o nosso irmão William ali aqui usava, diz, vamos colocar isso por aqui perto para ir vendo aí o que ele vai escrevendo, aqui no folheto também, diz, ele disse, Senhor Branham, percebi que tenho que ficar em pé diante de Deus. Não sei se eu estava dormindo ou o que aconteceu. Eu sonhei. Vou dizer que estava dormindo e sonhei. Pensei que meu filho, no mercado, colocou sua mão em uma sacola. Quando ele o fez, foi um saco de maçãs e todas caíram. Quando eu fui recolhê-las, todas foram maçãs verdes com uma mordida tirada delas. Eu estava recolhendo elas, colocando elas de volta no saco. Algumas delas rolaram para baixo e desceram rolando. Fui tentar pegá-las e colocá-las na grama, e elas rolaram para baixo de uma dessas cercas com corrente, e essa grande estrada corria ali dentro. Eu olhei para trás, para o leste, e a corrente estava enganchada contra uma grande rocha lá no leste. Eu fui lá, de volta, pensei que eu desceria essa corrente, então passaria e buscaria as maçãs para o homem. Comecei a soltar a corrente e uma voz sacudiu toda a terra. A terra sacudiu debaixo dos meus pés. Ele disse, depois de que deixou de sacudir, ouviu uma voz. Irmão Branham, foi a sua voz. Eu sei algo me disse, eu cavalgarei este caminho uma vez mais.
e escreve Apocalipse 11 no folheto, e à esquerda e à direita escreve Cavalgarei outra vez, e aqui no livro de citações tem os dois abertos aqui. Em um desenho uma estrela de Davi aí nesse cantinho. E também, vamos ir com calminha aqui. Vejam onde diz: uma rocha grande atrás no leste, uma rocha, ele escreve Cristo em cima de rocha. Se quando conseguirem por aí, vão marcando essa partezinha aí. Um pouquinho mais atrás, onde diz: olhei atrás para o leste, e aí escreve Israel, em cima de leste. Olhei de volta para o leste e a corrente estava enganchada contra uma rocha, e na rocha escreve Cristo. Rocha grande atrás no leste, e aí escreve outra vez Israel. E aí embaixo, onde diz cavalgarei este caminho uma vez mais, escreve em cima de cavalgarei quinto Elias. Aqui no folheto, à direita aí desse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras. Vamos virar a página do livro de citações, página 158. Na página 157 embaixo é onde começa essa frase. Comecei a olhar a rocha assim, e passamos a 158, e olhei dentro das nuvens e longe, lá em cima, em pé, numa rocha que conduz do leste ao oeste, em uma forma pontiaguda, assim como uma pirâmide. Aí que no folheto, nesse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras. E em rocha, aqui no livro de citações, escreve em cima de rocha, Cristo. Corri ali atrás ao leste, e ali você estava sobre um cavalo, que nunca vi nada igual na minha vida. Grande cavalo branco. E aí ele escreve Apocalipse 19 em cima. Passo no folheto já a página 29. Grande cavalo branco. Crina branca pendurada. E você estava vestido como um chefe índio, com todas as coisas que os índios usam. Ele tinha um peitoral, aquelas pulseiras nos braços e em toda parte assim. Você estava com as mãos levantadas assim. Esse cavalo parado ali como um cavalo militar, com um empinar assim andando. E eu fiquei imóvel e disse: você puxou as rédeas e partiu cavalgando em direção ao oeste. E escreve aqui no folheto Ocidente. Na tradução aqui diz, foi cavalgando para o Ocidente. Escreve Ocidente aqui, diz, foi cavalgando para o Oeste. Olhei ali embaixo e havia muitos cientistas. E na manhã seguinte, isso foi sábado, na manhã seguinte preguei sobre os cientistas do diabo. E ele disse, cientistas, eles estavam colocando coisas em tubos e misturando.
Você parou, o cavalo levantou as mãos novamente e gritou: Eu cavalgarei este caminho uma vez mais. E toda a terra sacudiu, tremeu. E aí em Eu Cavalgarei, aqui no livro de citações em cima escreve: Quinto Elias. Essas pessoas sacudiram, olharam para cima um ao outro. Olharam para cima, vocês se encolheram de ombros e continuaram com suas investigações, suas pesquisas científicas. E aqui nesse livro de citações ele escreve Apocalipse 7, 2, 14, 1, isso é a esquerda, 10, 8 a 11, 11 do 3 ao 6 e 19 do 11 ao 16. Vejam, o anjo com o selo do Deus vivo, vejam ali. Os trovões, vejam aí os ministérios de Moisés e Elias, vejam o cavaleiro do cavalo branco, todos esses símbolos é a vinda do Senhor. Você começou a ir em direção ao oeste. Você começou a ir em direção ao oeste. Quando fez, eu vi este homem que se chamava de profeta. Você sabe, ele subiu em um cavalo que estava misturado com branco e preto juntos. Esse é o anticristo. Ele se levantou atrás deste grande cavalo e estava muito acima nas nuvens. E a estrada não era tão larga assim. Esse cavalo apenas dançou ao vento, soprando as penas e tudo mais na sua vestimenta. E então a crina e cauda do cavalo sopraram. Grande mestre. E escreve aqui, no folheto, escreve grande mestre. Grande mestre, grande cavalo branco. E no livro de citações aqui neste outro livro, escreve em cima de grande mestre, escreve ES, ou seja, Espírito Santo. E escreve do lado para cima, cavalo branco é igual, grande mestre. Grande mestre, grande cavalo branco andando direto em linha, e este fulano subiu correndo atrás de você, e esse sujeito correu atrás de você. Veio da direção do Canadá, e o homem mora no Canadá. E ele disse: volte. E ele pegou seu cavalinho tentando derrubar seu cavalo grande, virando, fazer seus quadris baterem contra o dele. Ele nunca moveu o cavalo grande, ou seja, nem por mais que desse, não ia derrubar. Só continuou andando. Então, de repente, você se virou. Isso será a terceira vez que você falou. E ele escreve aqui no folheto a terceira vez que ele falou. Mas a segunda vez você disse: eu cavalgarei. Estou pouco a pouco para ir aí vendo nos 3 lugares aqui, o que ele vai escrevendo. Você não falou como antes, você comandou. Você se virou e chamou o homem pelo nome e disse: saia daqui. Você sabe que nenhum homem pode percorrer este caminho aqui sem que Deus o tenha ordenado a fazê-lo. Vejam, neste caminho ministerial dos ministérios de Moisés e Elias, o qual vimos em diferentes lugares, que ele coloca Apocalipse 19 é igual
Moisés e Elias, ou coloca Apocalipse 19 igual a Apocalipse 11. Esse caminho não pode, ninguém pode percorrer que não seja quem tem os ministérios de Moisés e Elias neste tempo final. Saia daqui. Ele disse, o homem se virou e o homem me escreveu cartas e através dos quadris do seu cavalo, esse preto e cinza misturados, disse, através dos quadris de seu cavalo estava escrito o seu nome, a assinatura exatamente como está em sua carta. Ele partiu em direção ao norte. E aqui escreve Rússia, Roma, Europa. Aí em cima dessa parte aí. Então você continuou descendo. E aí escreve, então você continuou baixando e escreve América Latina e o Caribe. Sul. Oeste. Sul. Oeste. Esse cavalo branco se tornou longe, tão longe ao oeste, como você podia. Você se colocou de pé, levantou suas mãos assim, e então ele começou a chorar. Ele disse, irmão Branham, ao ver aquele cavalo parado ali, todo aquele chapéu de guerra e tudo mais, e essa couraça e tudo mais brilhar, você levantou suas mãos por um momento e olhou para baixo novamente, pegou as rédeas e disse, vou percorrer, vou cavalgar este caminho, só mais uma vez. E aí escreve as escrituras neste livro de citações, escreve Hebreus 12, 25 ao 29, Apocalipse 10, do 8 ao 11 e Apocalipse 11, do 3 ao 6. E aqui, neste outro livro de citações, escreve em cima Quinto Elias, aí onde diz cavalgar este caminho, escreve Quinto Elias. Ele disse, toda a terra sacudiu atrás, adiante. No folheto também aí escreve Quinto Elias. E aí também escreve Apocalipse 19, 11 ao 21, e aí também Hebreus 12, do 22 ao 29. Eu cavalgarei este caminho só uma vez mais. Ele disse, toda a terra sacudiu atrás e na frente assim. Para frente e para trás assim, e não havia mais vida em mim. Eu simplesmente caí da rocha, então acordei. E aí ele escreve, neste livro, no folheto dessa mensagem, escreve, terremoto é igual, quando cavalga o cavalo branco. Continua um pouquinho mais abaixo. Vamos ir um pouquinho mais abaixo. E parte do outro parágrafo dessa mesma página 158. Mas vamos continuar aqui. Onde diz, e acordei. E na manhã seguinte, Junior Jackson disse, eu sonhei, irmão Branham. Eu e minha esposa estávamos do lado de fora passeando e eu olhei para trás no leste e vi, parecia uma mancha. Como um desses discos voadores, vem? O mundo não sabe o que é isso. Vocês sabem. Vocês sabem, nós sabemos o que é. Sabemos que são investigadores, anjos de juízo. E escreve como um desses discos. Aí em cima escreve discos voadores.
E também para cima, na parte do lado, para cima escreve os discos voadores. Vem, o mundo não sabe o que é isso. Vocês sabem, sabemos o que é. Sabemos que são investigadores, anjos de juízo. Vocês veem como que o Pentágono, como tudo vem diretamente à inteligência, como eles podem ir como um relâmpago e desaparecer, afastar-se de qualquer coisa que tenham. Eles não percebem o que é isso. Deixe-os pensar o que quiserem. Vem? E eles não sabem o que é. Deixe pensar o que quiserem. Eles os chamam discos voadores, ou seja, o que for, algo assim, eles não sabem. Ele disse, e aí escreve em cima de... Ele disse discos voadores. Ele escreve discos voadores. Ou seja, escreve no meio, eles chamam discos voadores, aí embaixo ele escreve discos voadores. Ele disse, e eu vi vir, e eu observei, e eu vi isso chegando e observei. E o que era? Era um homem sobre um cavalo, e ele vinha com velocidade de relâmpago. E vi que ele iria descer na minha frente, e parei meu carro, pulei, e quando eu fiz, um cavalo estava parado no caminho, na estrada. Um grande cavalo militar branco andando empinado. Essa é a palavra, certamente. Cavalo branco, escreve cavalo branco igual a palavra. E aqui, neste outro livro de citações, escreve: o cavalo branco é igual a palavra encarnada em um homem. Vocês o sabem, andando empinado. Ele disse, havia um homem sentado ali. Ele estava vestido com trajes ocidentais. Aí em cima de vestimenta escreve ocidental. E em cima escreve vestimenta ocidental. É igual. O véu de carne. Como é que foi visto esse instrumento, esse véu de carne, no cumprimento dessa escritura de Apocalipse 19, com vestes, com trajes ocidentais. Agora vejam, vamos ir um pouquinho mais abaixo. Não foi um vaqueiro, mas que parecia um chefe sobre um corpo de tropas montadas ou algo. Vem toda a sua autoridade, o chefe do oeste, os índios sobre os índios. Corpo de tropas montadas sobre... O homem teve um chapéu... O homem tinha o chapéu puxado para baixo e estava olhando para o lado e disse... Quando ele virou de lado, ele disse... Era você, irmão Branham. Você nunca falou como falou. Agora aí escreve Apocalipse 19, do 11 ao 19. Agora vamos ir aqui. Nessa mensagem que pregou nosso amado irmão William Souto Santiago, que intitulou José, um tipo de Cristo, e uma partezinha aqui, onde nos diz nosso irmão William, está lendo, quando José viu o seu irmão Benjamim, ele diz, quer dizer, seu irmão por parte de pai e mãe, porque ele está lendo aí o versículo 29,
onde diz, e levantando José seus olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. Diz o irmão William, quer dizer, seu irmão por parte de pai e de mãe, por parte da esposa, por parte da mulher com a que Jacó se casou. E disse, é este vosso irmão menor, de que me falastes? Mas já Benjamim tinha comido com ele em outra ocasião, não é? Na viagem anterior. Seria que cresceu muito e mudou um pouco a aparência? Recordem que os jovenzinhos, quando passam a outra idade já de jovem, já pois até a voz muda, e também um pouco muda a aparência e a estatura também, a altura também. Mas José também era muito sábio, muito inteligente. E assim como o anjo do Senhor perguntou a Jacó, o anjo do Senhor conhecia quem era Jacó. Pergunta, qual é teu nome? Jacó disse, Jacó. Vejam, aqui José está sendo mais ou menos assim. É este vosso irmão mais novo de que me falastes? E disse, Deus tenha misericórdia de ti, meu filho. Está pedindo a misericórdia de Deus para Benjamim, que tipifica 144 mil hebreus. Nosso José, Jesus Cristo, pedindo a misericórdia de Deus para 144 mil hebreus. Então José se apressou porque se comoveram suas entranhas por causa do seu irmão e buscou onde chorar. E entrou em sua câmara e chorou ali. E lavou seu rosto e saiu e se conteve e disse, dai pão, ou seja, sirvam a mesa. E puseram para ele a parte e separadamente para eles e a parte para os egípcios, que com ele comiam, ou seja, que era um almoço com convidados gentios também. Aí era um intercâmbio social ou político, onde aí estavam esses convidados. Continua citando a Bíblia. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, o qual é abominação para os egípcios. Diz o irmão William. E se vão a Israel? Pois então, é abominação para os hebreus que comam pão. Pão no estilo que os gentios comem, que não é comida kasher, palavra hebraica que significa aceitável. Algo assim. Então, não pode estar aí comendo carne de animais imundos, juntamente com hebreus que estão aí comendo comida já selecionada. Continua citando. Assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade. E disto os homens se maravilhavam entre si. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Aqui está a parte dos vegetais, a parte vegetariana, diz o irmão William. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele, diz o irmão William. Vamos ver algo. Isto aqui, o melhor, é a primeira vez que vê Benjamim, pois nas outras ocasiões não tinha vindo Benjamim. Não tinha vindo, tinha dito ao momento que era a segunda ocasião, mas é a primeira. Aqui é onde está 5 vezes maior a porção. A segunda vez mais dessa viagem continua no 29, no 16 também disse que viu Benjamim, ou seja, que já essa é a terceira vez que vê Benjamim. Mas sem se revelar a ele. Recordem que ele está aí com vestimenta e como se vestem no Egito, vestimentas egípcias, e continua dizendo, já na terceira é que vai se revelar. Não, Miguel. É a primeira vez porque Miguel aí fala e ele aí responde. Não, Miguel. É a primeira vez que chega Benjamim lá. Na segunda vez, aqui vamos ver. No capítulo 45, vamos ver aqui. Aí foi que colocou a taça, aí colocou a taça depois que comeram e já os fizeram regressar todos os irmãos com Benjamim. Ou seja, que não queriam deixá-lo ir e queriam que o deixasse no Egito e seus irmãos se fossem. Depois, leem a história completa. Eles disseram, se regressarmos sem o jovem, morrerá, porque seu irmão mais velho morreu, ou seja, morrerá Jacó. E agora, somente lhe resta esse filho, ou seja, esse é seu único filho amado de pai e mãe, é o que nos mostra aqui. E se chegarmos sem ele, e se chegarmos sem o jovem, vai morrer, ou seja, vai morrer Jacó. Ou seja, lhes correspondia já algo que eles tinham razão.
e que José compreendia, compreendia, porque José amava Benjamim, seu irmão, mas amava seu pai também, e não queria a morte de seu pai. E Cristo ama os 144 mil hebreus, mas também ama todo Israel, ama Israel. Depois, quando regressam o jovem a Benjamim, já porque a taça estava na sacola de Benjamim, pelo 45, diz versículo 45, não podia já José se conter diante de todos que estavam com ele e clamou. Capítulo 45, aqui quando nos fala, clamou, isso é Cristo, tipificando Cristo falando. Um clamor é algo que todo mundo escuta, porque não pode você escutar uma pessoa que fala algo baixinho, bem baixinho e dizer, fulano de tal clamou. Mas se escuta a essa pessoa que diz em voz forte, com todas as suas forças diz, clamou tal coisa, falou com força. Não podia já José se conter diante de todos que estavam do seu lado e clamou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Está lendo já da Escritura. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos, eu sou José. Diz o irmão William, vejam, aqui tem o J, em espanhol certamente, tem um S de Jesus, o J de Jesus, o S de Jesus e o E de Jesus. Somente duas letras e aí o mais importante é o J. O mais importante é o J. Continua dizendo, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. E ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Aqui é tipo e figura de Cristo em sua segunda vinda, falando também do que foi sua primeira vinda, onde foi vendido e foi crucificado, porque tinha sido rejeitado por eles. Continua dizendo agora, ou seja, além da Escritura, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese de ter me vendido aqui, porque para a preservação de vida, Deus me enviou adiante de vós. Para preservar a vida de Israel e a vida da sua igreja, vida de hebreus e vida de gentios. Pois já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou adiante de vós a fim de conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhes, aqui os está enviando como uma mensagem. Assim diz seu filho José, Deus me colocou por senhor de todo Egito, vem a mim, não te detenhas. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Cristo aí como uma mensagem de amor, de paz, de felicidade. E estarás perto de mim. Tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, ou seja, os netos, teus gados e tudo o que tens, teus rebanhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo o que tens. Ali te sustentarei porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. Há uma parte no livro das eras, sem editar, que ele fala, que lhes falará com uma mensagem de paz e de amor. Vamos ver se conseguimos aqui. Página. Vamos ver a 35 do livro das eras. Sem editar.
Eras, vamos a Eras aqui, Eras editado. Eras editado. Sim, é na página 35 de Eras. Editado, então, no outro. Deve estar por aí perto. Que também ele faz um escrito por aí. Mas vamos ler essa parte aqui. Eras editado, página 35 diz. Mas também vendo suas feridas, sabendo que eles o tinham rejeitado, até esse mesmo momento lhes causa pranto, na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos quando vieram diante de José. Se atemorizaram pensando que ele lhes daria morte. Mas como disse José, não vos pese de ter me vendido aqui. Está bem, Deus estava em tudo isso. Ele o fez para a preservação de vida. Assim mesmo, Jesus lhes falará palavras de paz e amor. E aí à direita escreve José igual Jesus. E escreve palavras de paz e amor. Aí à esquerda. Vamos ver aqui também neste outro livro das Eras. Na página 35. Deve ser este outro aqui. Vamos buscando e vendo todos estes lugares onde nos fala. Sim, neste outro aí escreve amor e paz. Amor e paz. Agora continua dizendo, aqui onde paramos, depois que ele cita, está dizendo, ide alimentarei, pois ainda restam 5 anos de fome para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. Continua dizendo o nosso irmão William. Cristo não quer que Israel seja pobre. Vai ter à disposição as riquezas que José tem. E, portanto, grande bênção. Os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é a minha boca que vos fala. E diz nosso irmão William, não menciona os demais por nome, mas a Benjamim sim, e meu irmão Benjamim. E eles não disse irmãos, mas são seus irmãos. E continua citando, fareis, pois, saber, meu pai, toda a minha glória no Egito e tudo que tendes visto, apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Continua dizendo o nosso irmão William. E aí temos o tipo e figura de Cristo em sua segunda vinda. Tudo vai ser cumprido, realizado conforme a como foi mostrado no tipo e figura. Os tipos e figuras. E porquanto são colocados por Deus, não podem falhar. Se você se levanta e coloca a sua mão assim diante da luz e vê uma sombra aí, vê uma mão com 5 dedos. Quando eu te vejo, quando vê sua mão, você faz assim, quantos dedos vou ver? 5 dedos. Assim que, tudo que foi visto em tipo e figura será visto no cumprimento, na realidade. Os tipos e figuras já deixarão de ser e terão o quê? A realidade.
Quando se chega à realidade, já perde importância o tipo e figura, porque já tem a realidade. Quando você vê a sombra de uma pessoa que vem, tem importância até que se aproxima. Mas quando já está perto, você não vai estar olhando a sombra, você vai estar olhando a pessoa. Não vai falar com a sombra, vai falar com a pessoa. Vejam, que revelação tão grande está nos trazendo aqui o nosso irmão William, da qual, hoje, se está vendo a realidade do que todos eles falaram. Continua dizendo, e assim é, quando vem o que é perfeito, que é a realidade, o que é em parte é tirado. Os que ficam com a sombra perdem a bênção do que essa sombra está refletindo, perde a bênção de ver e desfrutar a realidade. E o que queremos sempre é a realidade, mas olhamos a sombra para saber como vai ser a realidade. O tipo e figura, a sombra, é profecia em tipos e figuras. Também temos profecias em palavras faladas pelo Espírito Santo através dos profetas. Vejam. Olhamos a sombra para saber como vai ser a realidade. Por isso é que o irmão William nos dizia: tem o livro de citações, as eras, os selos, 70 semanas de Daniel e todas essas mensagens, porque aí está como seria o cumprimento da segunda vinda do Senhor, como seria o cumprimento do sétimo selo. E ele disse, se não vigiarmos, nos passará despercebido, nos passará por cima e não veríamos. Agora, vejam, é o que vem falando aqui, nosso irmão William, nessa mensagem que começamos a ler, do tempo está nas mãos de Deus, onde ele aqui nos diz, isso é como um filme, porque foi um sonho que teve, mas... E foi refletido tudo no quarto Elias, que era no qual estava o Espírito de Cristo operando. Assim como Cristo se refletiu em José, o filho de Jacó, se refletiu no rei Davi, se refletiu também em Isaías. Vejam, o eunuco pergunta, de quem está falando? Está falando aqui o profeta de si mesmo ou de outra pessoa? Vejam, se não havia quem explicasse ao eunuco, ele estaria pensando e estaria crendo que Isaías era o cumprimento disso que ele estava lendo ali. Continua dizendo nosso irmão William, porque Cristo se refletiu sempre em cada profeta que ele enviou. Mas é preciso ver quem é quem fala. Quem é quem está falando quando diz, eu percorrerei este caminho outra vez, uma vez mais. Toda pessoa sabe que não estava falando o homem, mas o Espírito Santo através do homem. Porque o irmão Branham, ao dizer isso, vejam, nesse tempo todos pensavam que era que o irmão Branham ia regressar. E era o Espírito Santo falando por boca do irmão Branham. Mas Deus o levou. Não foi cumprido nele. E agora, quando o nosso irmão William Soto Santiago, esse profeta mensageiro que Deus enviou com as boas novas, o qual o conhecemos e recebemos sua gloriosa mensagem, que nos traz as notícias do que Deus estaria realizando neste tempo final no cumprimento da sua vinda. Quando ele falava, era o Espírito Santo falando, não era o homem. Acontece o mesmo que aconteceu com o reverendo William Branham.
Toda pessoa sabe que não estava falando o homem, mas o Espírito Santo através do homem. E se alguém quer dizer, ou tenta dizer, que era o homem, então está anulando as palavras do Espírito Santo. Porque então está dizendo que estava falando como homem e não o Espírito Santo através de um homem. Então, tem que ir à única forma para poder enquadrar sua incredulidade e dizer que é que ele vai voltar outra vez a cumprir essa promessa. Desencaixa tudo e não há como encaixe nenhuma peça do quebra-cabeças. Estariam colocando, então, como diz o irmão Branham, o exemplo de colocando a vaca em cima da árvore para comer. Agora vejam, quando não veem que é o Espírito Santo falando por meio desse instrumento, e Deus leva esse instrumento, então, tropeçam, porque quando Deus, então, realiza a realização desses tipos de figuras, e todas essas profecias, e vem a cumprimento, a realidade dessa sombra, então tropeçam com a realidade, tropeçam com o véu de carne. Assim aconteceu com Elias e Eliseu. Deus o manda ungir, Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel. E a Eliseu, em profeta ao seu lugar, quando vai, unge Eliseu, mas o demais não faz. Isso, Eliseu entendeu muito bem, porque se não chega a ter essa revelação que Deus opera por meio de um profeta, e que se Deus leva esse véu de carne, esse profeta, esse instrumento, Deus então levanta outro, pois se ele não chega a ter essa revelação, então Eliseu vai dizer, não, tenho que esperar a que venha Elias para que unja esses dois reis, porque somente ele me ungiu e ainda falta esse trabalho, e ele me disse que Deus lhe disse que fizesse esse trabalho. Então, Eliseu não estava crendo na forma que Deus sempre operou, atuou em todo o tempo. Mas Eliseu conhecia esse mistério, e ele sabia que se Deus levasse Elias, o trabalho que faltava por se realizar, tinha que ele fazer. E o trabalho que não fez esse segundo Elias ia fazer o terceiro Elias. O trabalho que o terceiro Elias não fez ia fazer o quarto Elias. O trabalho que o quarto Elias não fez, o fez e o fará o quinto Elias. Vejam, porque Deus opera sempre por meio dos seus véus de carne, dos seus profetas, de seres humanos, seus sócios, agentes, seus embaixadores. E se Deus leva um profeta e Deus ainda falta por cumprir um trabalho, pois o escolhido tem que estar buscando, o ser humano tem que estar buscando nesse tempo em que está vivendo, esse véu de carne, esse instrumento, no qual Deus realizaria a obra que falta por cumprir, para receber as bênçãos contidas nesse tempo em que a pessoa está vivendo. Agora é para os crentes, é para aqueles que são predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. E veja o que nos diz aqui nessa mesma mensagem, e não sabeis, na página 16 embaixo para 17 diz, agora da única maneira, nessa esfera, que você pudesse estar neste homem de dentro, você tem que estar predestinado, porque você estava com Deus. Você é parte de Deus. Eu estava no meu pai, também estava no meu avô. No avô do meu avô, pela semente estava nisso. E eu estava em Cristo. Vocês estavam em Cristo antes da fundação do mundo. Ele veio redimir os seus que estavam nele. Aleluia. Seus filhos que estavam nele.
Ele nunca veio salvar os filhos do diabo. Eles nunca saberão. São tão sagazes em seus modos de aprendizagem intelectual que vocês nem podem se comparar com eles. Vocês não podem ganhar em seus argumentos. Mas, pela fé, vocês veem. E aí desenha uma estrela de Davi. Agora, a ciência não necessita nada de fé. A ciência é a prova do que estamos falando. Não necessita nada de fé. Aqui no escrito, vamos ver se encontramos que ele faz. Referente a essa página, vamos ver. Aqui está, escreve, Cristo Jesus nunca veio salvar os filhos do diabo. Agora vejam por quê. É que os escolhidos de Deus sim compreendem e recebem e creem a realidade desses tipos de figuras. Vejam desses sonhos também, do qual aqui estamos falando, deste grande cavalo branco, grande mestre, e todas essas coisas que está nos falando aqui, também lemos o nosso irmão Branham nessa citação, nesse relato. Agora veja, continua dizendo o nosso irmão William, portanto, o percorrido que o Espírito Santo dará a Cristo em Espírito Santo desde o sétimo anjo mensageiro e quarto Elias, pois conforme as Escrituras, é no cumprimento do quinto Elias, segundo Moisés e ministério de Jesus Cristo para o último dia. Esses são os ministérios que o Espírito Santo estará operando no último dia. E tudo isso que foi realizado, que é o filme da obra de Deus para o último dia, se não tem áudio, se não há uma mensagem que estiver revelando tudo isso que estará acontecendo, as pessoas não poderão entender. Estará se cumprindo no meio da humanidade e as pessoas estarão vendo o que estará acontecendo, mas sem entender o que é que está acontecendo. É muito triste para as pessoas que veem o filme do que Deus está fazendo e veem também o cumprimento desse filme, a realidade, e não se colocam os fones de ouvido ou não se coloca na área onde está o áudio para escutar tudo o que está acontecendo, para escutar o áudio do cumprimento das profecias para o nosso tempo. Assim foi para outros tempos. Não se colocam, não colocam esses fones de ouvido, não colocam. Esses fones de ouvido, aí são dois, aí são os ministérios de Moisés e Elias. Vejam, para escutar. Vem tudo que Deus está cumprindo neste tempo final. Por exemplo, podemos colocar o cumprimento da visão da carpa, tudo que foi mostrado pelo reverendo William Branham nessa visão, agora está tornado uma realidade. Podem vê-lo nessa escritura, quando ele relata essa visão, e está Deus já cumprindo essa visão. Vem a grande carpa catedral feita, vem pregação, vem tudo isso, mas não escutam, não colocam os fones de ouvido para escutar. Vem o filme, sem áudio, mudo. Para eles, porque não tem essa percepção profética para poder receber e entender o que Deus está realizando. Vem tudo o que está ocorrendo em seus narizes, do que foi falado, do que foi profetizado, do que foi mostrado em visões, em sonhos e tudo, mas não podem ver, não podem entender a realidade, ou vem com seus olhos de olhos humanos, não olhos de visão profética. E, ao ver dessa maneira humana, podem estar vendo, mas não podem escutar, não entendem o que está acontecendo. Seria, como disse ontem, um filme mudo. E isso é triste, que depois de ter lutado tanto,
ter trabalhado tanto. E quando Deus está realizando o cumprimento de tudo isso, ou seja, a realidade de tudo isso, não poder entender em outra forma, ou seja, não estão escutando. E isso não entendem o que Deus está realizando. Podem ver tudo o que está acontecendo na frente deles e não pode receber. Agora, isso é triste para essas pessoas. Vem como ele diz aí o filme, do que Deus está fazendo, vem o cumprimento do filme, tudo vem a realidade. E por não se colocar os fones de ouvidos, não podem escutar o cumprimento dessa promessa. Agora vimos, assim, essa parte deste relato ali, onde nosso irmão Branham nos mostra e o nosso irmão William nos falou também de tudo isto e vimos o que significa essa visão ou esse sonho no qual vemos que ele escreve ali cavalo branco é igual à palavra e entre parênteses tinha escrito aí encarnado em um homem. Íamos colocar esse tema, o cavalo branco é igual à palavra encarnada em um homem. O cavalo branco é igual à palavra encarnada em um homem. Foi para mim um privilégio muito grande poder estar com vocês aí na Guatemala por este meio e conversar assim, neste companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ler para vocês por aqui todas essas coisas que foram mostradas em sonhos, visões e profecias, as quais foram tipo e figura sombras do que agora está acontecendo no meio da igreja. Hoje é o cumprimento de tudo isso. E vemos essa palavra encarnada, vemos esse cavaleiro do cavalo branco encarnado com vestimenta ocidental. Ou seja, vestimenta ocidental, o que ele escreveu numa partezinha por aqui, vestimenta ocidental é igual ao véu de carne. O véu de carne com vestimenta ocidental, porque assim foi, como foi o tipo e figura mostrado ali na vida de José, no meio do Egito, onde o viram seus irmãos, os que foram ao Egito e o viram no meio do Egito, como segundo no mando, com vestimentas como os egípcios, ou seja, com vestimentas diferentes, e na arrumação em tudo dos hebreus. Assim é em sua segunda vinda. Bom, tudo é simples e tudo será tão simples que quando vierem perceber, esses que não têm os fones de ouvidos, já vai ser muito tarde, porque Deus já realizou a obra e já deu a fé de rapto à igreja noiva e já a Israel, e estaria selado quando menos eles esperam. Mas há coisas que não se falarão para que não surjam imitações e também não atrapalhem ao que Deus está realizando. E tudo está sendo cumprido conforme a como Ele me disse. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. E muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que me permites compartilhar também com vocês nesta atividade. Que Deus os abençoe e guarde.